Olá, hoje a gente vai falar sobre o phishing, a gente vai explorar como que funcionava esse tipo de ataque, quando que ele ocorreu, né, qual o seu impacto, as ações necessárias que você vai ter que tomar se você sofrer esse ataque e como a gente pode evitá-lo. O grupo ele é formado pela Maria Luísa, o Matheus Gabriel, a Luísa Dutra, Marcos Rosado, Maurílio Frade e o Heitor Fernandes. Então, o phishing, ele é uma prática que ele vai envolver explorar sistemas de telecomunicações, né, principalmente a telefonia, com o objetivo de obter benefícios não autorizados, né? Então, basicamente, você poderia conseguir realizar chamadas gratuitas ou acessar, por exemplo, serviços pagos sem a permissão da telefonia. Então, os freakers, eles usam técnicas de manipulações de tons, né, de frequência, de sinalização, para conseguir enganar o sistema telefônico, né? Então, essa era uma prática que foi muito comum antes da digitalização das redes de comunicação. Então, como eu falei, né, o phreaking ele vai funcionar explorando as vulnerabilidades dos sistemas telefônicos. Então, os phreakers eles vão basicamente utilizar dos seus conhecimentos técnicos para entender como é que funciona o sistema, com o objetivo de identificar falhas que podem ser exploradas, né? Então, uma das técnicas mais comuns envolve essa manipulação dos tons das frequências da sinalização. Então, os sistemas telefônicos eles se baseavam em tons de sinalização para controlar as chamadas e os serviços, e os freakers descobriram que certas combinações de tons poderiam enganar o sistema, né? Então, dava para ele a possibilidade de fazer chamadas gratuitas ou acessar certos serviços. Existia, por exemplo, um dispositivo chamado Blue Box que gerava esses tons de sinalizações específicos, né? Então dava controle aos sistemas telefônicos. Então, quando reproduzia o tom na frequência correta, eles podiam acessar livremente aquela funcionalidade. Então, além da manipulação de tons, os freakers também vão explorar outras vulnerabilidades nos sistemas telefônicos, como por exemplo senhas padrões, né, em equipamentos, ou até mesmo bugs em softwares que ocorrem nas centrais telefônicas, né? Então, embora o phreaking fosse muito mais comum antes da digitalização das redes, ainda existem casos de phreaking hoje em dia, mesmo que seja numa escala muito menor devido a mais segurança, né? A segurança mais rigorosa e a evolução da tecnologia. O phreaking ele surgiu nos anos 1960, mas ele foi se popularizar de verdade na década de 70, quando o John Draper ele descobriu que o apito que vinha de brinde no cereal Captain Crunch emitia um tom de exatos 2600 Hz, que era o mesmo tom que a AT&T usava para liberar as linhas. Então, basicamente essa frequência ela informava que aquela linha estava livre para realizar uma chamada de longa distância. Então, esse foi basicamente o início do phreaking. Então, nos dias de hoje, ainda existem casos que vão se assimilar ao phreaking, que exploram as vulnerabilidades do sistema de comunicação. Um exemplo seria o SIM swapping, né, ou a troca de SIM. Então, o SIM swapping ele vai ser uma técnica que os atacantes enganam a telefonia para transmitir o número de telefone da vítima para o cartão SIM que está em posse do atacante, né? Então, mesmo que seja bem diferente do phreaking clássico, né, a gente pode dizer assim, ele ainda compartilha meio que a essência de explorar as vulnerabilidades do sistema de telecomunicações. Então, né, como que ocorre, né, os ataques de phreaking? Existem algumas formas. Uma delas seria a engenharia social. Basicamente, os phreakers eles vão utilizar da engenharia social para enganar funcionários das companhias telefônicas com o objetivo, né, de conseguir informações privilegiadas ou até mesmo acessar os sistemas deles. Outra técnica seria basicamente a imitação de operadores, né, que os phreakers eles iriam se passar por operadores da telefonia para conseguir informações, né, ou até mesmo comandos que lhe dessem a permissão para manipular o sistema. Também tem a gravação de tons, que os phreakers eles podiam gravar os tons gerados pelos operadores de telefonias ou até mesmo os cartões de chamadas para depois conseguir reproduzir eles para conseguir o acesso. E por fim também teria a escutar as linhas telefônicas, né, que os phreakers eles conseguiam interceptar chamadas telefônicas para conseguir as informações de acesso. Falando um pouco sobre o impacto dos ataques que foram vistos após esses acontecimentos, foi o primeiro deles um prejuízo financeiro enorme que as companhias telefônicas tiveram durante, aí, né, na verdade, no pós terem sofrido esses ataques, como grandes perdas financeiras, né, com o picking, devido à realização de chamadas gratuitas, acessos a serviços prêmios e outros tipos de fraudes.
Falando sobre a violação de privacidade, a interceptação das linhas telefônicas por meio desses ataques podiam levar a uma violação de privacidade dos indivíduos e das empresas. Sobre os problemas de segurança gerados, né, o phishing ele pode expor uma vulnerabilidade enorme no sistema telefônico para que possam ser exploradas outros tipos de hackers que possam realizar outros ataques mais sofisticados. Danos à reputação, claramente, após uma empresa receber esse tipo de ataque, é muito difícil que ela tenha novamente essa confiança dos seus usuários ser tornada, né? E as companhias telefônicas que são vítimas dos ataques podem ter uma reputação totalmente manchada, o que pode levar, como dito, uma perca de clientes. Bom, falando ali sobre as ações que você pode tomar, tendo em vista que você foi atacado, sofreu esse ataque tanto com o indivíduo, tanto quanto uma pessoa, primeiro de tudo seria informar a operadora a qual você utiliza de telefonia sobre o ataque, para que medidas de segurança sejam acionadas de uma maneira possível e que o dano seja minimizado o máximo possível também. Alterar as senhas também é suma importante, você modificar tanto as suas senhas como pedir códigos de acesso para impedir atacantes que continuem a ter o acesso ao seu sistema, a monitoria de contas, verificar ali, tá monitorando 100% tudo que está conectado ao seu celular, como dados bancários, redes sociais e qualquer informação que possa levar esse atacante a ter alguma autorização em dentro de outras redes suas. Um registro no boletim de ocorrência também é plausível. Registrar um boletim, né, uma delegacia próxima com um documento oficial, o ataque vai facilitar investigações para autoridades competentes que consigam estar acessando essas informações roubadas e possivelmente estarem rastreando esse atacante ou hacker possivelmente. Porém, como é que a gente consegue estar evitando ou amenizando os efeitos caso esse problema venha a se repetir ou tenha uma chance de acontecer? A ativação de dois fatores é uma ferramenta que já está disponível em grandes sites de códigos de segurança, que informações não podem ser trafegadas tão facilmente. Essa autenticação é conhecida com o nome de 2FA, que adiciona uma camada extra de segurança, exigindo um segundo método de autenticação para acessar a sua conta além da senha. O bloqueio de troca de SIM, solicitar à operadora uma adição de senha ou PIN antes de autorizar uma troca imediata do SIM ou uma medida, né, que a gente pode estar utilizando para evitar ataques phishing relacionados à troca de chips. Uma engenharia social e treinamento. É de suma importância que hoje em dia grande parte das pessoas tenham ali um treinamento, tanto funcionários quanto realmente eles só indivíduos, sobre os perigos, né, dessa engenharia, como identificar tentativas de manipulação, tá, entendendo ali o que deve ser feito durante e depois desses ataques, estabelecer, né, políticas de segurança rigorosas e darem sobre como tratar informações sensíveis. O monitoramento de segurança realmente também é importante. O monitoramento de segurança envolve uma vigilância regular das suas contas. Caso você identifique alguma atividade suspeita, vai contribuir para uma resposta rápida ao possível ataque. Agora um teste de conhecimento sobre a pergunta. O objetivo dos pickings variam de acordo com o picker, mas não incluem a. Obter chamadas gratuitas de longas distâncias, b. Espionar conversas, c. Demonstrar conhecimento técnico, d. Ajudar as autoridades a prender os pickers. No caso dessa pergunta, seria a alternativa D, tá ajudando as autoridades a prender outros pickers. E o porquê? Bom, os pickers geralmente eles não têm interesse em estar colaborando com as autoridades, uma vez que suas atividades são ilegais. E colaborarem poderiam resultar em consequências legais para si mesmos. Portanto, D seria a opção correta, pois não está em objetivo comum entre esses pickers que praticam as atividades.